Você vai botar o time do Corinthians na segunda divisão. Esse ano ou o próximo. Se não for esse ano, você vai botar no próximo. Porque é o seguinte, como é que você não tem vergonha de você ir junto com os jogadores no ônibus e no avião e os caras lá no fundo falam assim, olha lá, olha o presidente lá, o Promessinha, olha lá, Balotelli. O cara não tem dinheiro para pegar o mosquito. Você não tem dinheiro para administrar o clube. Você não tem dinheiro para pagar colchão. Você não tem dinheiro e as palavras, né, e os acordos. Porque quando você faz acordo, mesmo que seja um acordo bom ou ruim, e que eu já fiz muitos acordos que eu não queria fazer, e eu fui obrigado a fazer porque era muito melhor para mim e para minha família. Mas eu penso na minha família em primeiro. Quando você quer um jogador como Balotelli, que é a cara do Corinthians hoje, não a cara do torcedor corintiano, não é a cara de quem ama o Corinthians, é a sua cara. É a cara do diretor jurídico, é a cara do marketing. Porque você do marketing aí, que eu não sei nem quem é, quando você pega o Balotelli caindo bêbado nas férias, é o que o Corinthians é. Que é um clube bêbado, né? Que tá com as pernas tudo balangando, e não tem cambaleando, que indo pra segunda divisão. Vocês têm 12 jogos. Não, e mais, no ano passado, com a administração do Duílio, só deixou de cair porque o Cássio estava o maior jogador da história. E vocês tiraram ele. Para ter um jogador como o Carlos Miguel, que mentiu numa entrevista, falando que o Corinthians não conversou com ele. Mentira, não é verdade. E um monte de gente acredita nisso, porque vocês não têm nem credibilidade na mentira dos outros. Olha como você... Aí você, Augusto Melo, você, Fabinho Soldado, vocês da comissão técnica, vocês falam do Balotelli como se fosse uma coisa importante. Mas não é importante, é para tirar sarro mesmo. As pessoas tiram sarro disso que eu vi lá em cima. Aqui na redação, em todo mundo. É tão sem noção, sem pensar numa instituição. Como é que vocês podem pensar num cara que vai ganhar 2 milhões, 1 milhão, 2, 5, não importa quanto que ele vai ganhar. E vocês não têm dinheiro para comprar colchão. Como é que pode vocês quererem contratar o Balotelli? Se vocês não tiveram condições de pagar o Matias Rojas? E que vocês fizeram um acordo em 6 vezes de 1 milhão e não pagou na primeira parcela. Aí vem o Duílio, vai, renova, faz o contrato com a Tausa. 36 milhões. E não cumpre. A Tausa, que ninguém fala nada, só que esse programa, vai e não tem dinheiro para pagar o processo do coisa. Vocês não têm dinheiro para pagar a água. Vocês não têm dinheiro para... Pô, se você pegar as entrevistas do presidente do Corinthians, realmente você tem que pensar em Balotelli, você tem que mentir em relação a Ibrahimovic, você tem que mentir. Sabe por que você tem que mentir? Porque o torcedor acredita nisso. E a gente faz matéria em cima do Balotelli. E todo mundo deu, as mídias todas deram. O programa agora, o Jogo Aberto, eu assisti todo, estava falando do Balotelli. Pô, mas ninguém fala que você não paga salário, que você disse em todos os programas, inclusive no Jogo Aberto, que todo mês sangra. Vocês usam tudo de cortina de fumaça, vocês mentem descaradamente. Descaradamente. Que não tem dinheiro para pagar o próximo mês, que o Duílio deixou 11 meses, que teve que pagar 30 milhões, que tem que pagar 25 milhões a cada 3 meses do estádio, que o Andrés deu para o Corinthians e nunca pagou 1 centavo. Há 10 anos. Aí o Andrés disse em 2020 que estava quitado e que no carnaval. Eu entrei nessa onda, peço perdão para todos os corintianos. Vamos repassar as notícias do Timão, porque tem muita coisa. O clube negocia com Mário Balotelli, ele mesmo, o italiano. A diretoria quer um reforço midiático para essa janela e ainda prepara outros anúncios ainda para essa semana. Eu confesso também, né, fazendo meia-culpa aqui, que eu duvidei um pouco da informação. Não porque o Corinthians não teria capacidade de contratar um grande nome, não é isso. Porque o Balotelli, a gente sabe que nos últimos anos, ele tem se notabilizado muito mais por questões extra-campo, infelizmente, do que pelo seu resultado dentro de campo. Então eu pensei, poxa, o Corinthians já está numa série de dificuldades, não vai procurar mais um problema, entre aspas, né, nesse sentido. Pois bem, a Rádio Itatiaia
O Bruno Andrade e o André Hernan publicaram no dia de hoje que sim, o Corinthians já teve 2 reuniões. A Itatiaia disse que essa ideia já tem uns 2 meses e que eles estão sim avançando na negociação para contratar o Mário Balotelli, que inclusive já deu o ok, que gostaria de atuar no Brasil e sugeriu um salário que não assustou tanto. A gente está falando aí na casa de R$1,5 milhão, claro, mais algumas comissões, mais luvas, aquela coisa toda, mas salário de R$1,5 milhão, gente, isso é pouco mais do que ganha, olha, quase a mesma coisa do que ganha o Yuri Alberto, por exemplo. Então, assim, não é uma realidade tão distante. A gente no Brasil inflacionou muito o mercado nos últimos tempos e tem jogadores aqui, não poucos, ganhando entre 1 e 2 milhões de reais por mês. Sim, isso está acontecendo. Então o Corinthians sim está avaliando, está formatando uma maneira, né, de trazer o jogador, porque o Augusto Melo, e isso é muito exemplo do que aconteceu no começo da gestão, quer contratações, no plural, midiáticas, bombásticas, porque os nomes que a gente vem especulando e trazendo, né, como reforços, eles são medianos, são jogadores para grupo, para elenco, são jogadores sem grande cartaz. Mas vocês vão lembrar que no começo do ano, dito por ele, não pela imprensa ou por qualquer outra pessoa, de que o Corinthians queria Gabigol e que seria uma bandeira da gestão Augusto Melo na sua chegada. Ele falou e não conseguiu trazer o Gabigol. E aí trouxe outros reforços, liberou alguns jogadores, aquela coisa toda. E o elenco se tornou insuficiente, embora alguns atletas interessantes, Garro, Coronado, Kaká, alguns atletas interessantes, um elenco insuficiente, né, em termos de vastidão, em termos de opções. Agora, essa janela ela é muito importante, porque ela arremata no primeiro ano, a gestão Augusto Melo, para ver que opções o Corinthians tem, o novo treinador vai ter até o final da temporada. E esse é outro detalhe. A negociação ela deu uma estagnada nesse sentido, porque o departamento de scout do Corinthians avaliou como interessante a contratação do Balotelli. E realmente, ele estava no Adana Demirspor da Turquia e em 16 jogos, eu acho pouco, tá? Para uma temporada inteira, 16 jogos, ele tem 7 gols e 1 assistência. Então, enquanto ele esteve em campo, ele tem uma média de uma participação em gol a cada 2 jogos. Para um atacante, eu acho um número razoável. Ele tem 33 anos, sempre teve muita força física, surgiu como um fenômeno. Cara, um jogador de outra classe. O grande problema é que realmente, nos últimos dias aqui, cara, inclusive viralizou, ele embriagado, caído no chão, sendo levantado. Então, assim, isso não é legal. Pode entrar no folclore, né? Eu sei que tem muito torcedor que diz, não precisamos de santo, né? Precisamos daquele jogador que, pô, quando a gente foi campeão, a gente tinha o jogador que fazia, acontecia, beleza, e tá tudo certo se o cara faz e resolve dentro de campo.